Graça e paz, irmãos. Se assente aí, por favor. E eu quero que Deus produza fé no seu coração. Amém. Irmãos, vocês, eu, a igreja, nós precisamos de fé. Precisamos termos um comportamento de fé. Precisamos termos pensamentos que envolvam a fé. Precisamos nos relacionarmos com as pessoas por fé. Abra a palavra aí de Deus em Romanos, capítulo 14. E olha a expressão de Paulo aí, veja uma expressão, no mínimo, intrigante. Como que eu vou me enquadrar dentro dessa palavra? Romanos, capítulo 14, versículo 23. A fé, ela precisa ser tratada dentro da igreja de uma forma cuidadosa, intensa. Em Romanos, a palavra no versículo 23, no capítulo 14, o que se tem escrito aí é o seguinte: mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer, porque o que faz não provém de fé. Paulo estava falando a respeito de uma atividade comportamental normal. Mas quando entra na parte B, Paulo fala dentro de uma certa abrangência que vale a pena a gente explorar. E diz assim: e tudo que não provém de fé é pecado. Paulo, é isso mesmo. Deus, é isso mesmo. Espírito Santo do Senhor, é isso mesmo. Tudo o que não provém de fé é pecado. Me explica isso melhor, Deus. Feche seus olhos, quero orar por você. Fala conosco nessa manhã, Deus. A nossa fé precisa ser aumentada. A nossa fé precisa ser fortalecida. A nossa fé, ó Deus, ela precisa atingir aquilo que ela se propõe. Acreditar no Senhor. É uma fé acertada. Nos ajude, Deus. Nos ajude pela fé a nos comportarmos, pensarmos, termos esperança. Em nome de Jesus Cristo. Tudo o que não provém de fé é pecado. Parece um exagero. Mas quando isso é remetido ao mundo, o mundo faz as coisas não acreditando que Deus sustém, mantém, provê, governa. O mundo, ele tem em si, e eu estou falando do mundo para voltar à igreja, ele tem em si uma autossuficiência. E o que a Bíblia diz é que essa autossuficiência, ela é pecado. Então eu começo a explorar esse texto da seguinte maneira: a fé tem por exigência, e ela exige um confiar em Deus, pelo menos a fé cristã. A fé judaica sempre exigiu uma confiança em Deus. A confiança é algo que se tem no sentido que te proporciona logo após o próximo passo a uma entrega. Você não se entrega a nada se não houver confiança. Então a fé cristã, o próprio Espírito Santo de Deus, quando vai te chamar, chama você para te dizer: confie em mim. Próximo passo: se entregue a mim. E isso só é possível mediante uma capacidade que o próprio Deus tem de te convencer. Então a gente vai entendendo isso, o convencimento que Deus proporciona. E depois desse convencimento, o próximo passo é ceder. Quer dizer, tá bom, Deus, eu vou ceder.
E a história vai desenrolando, e o próximo nível é uma revelação que a gente tem de nós mesmos, que a gente começa a compreender que pela confiança, que pela entrega, que pelo convencimento que Deus proporcionou, que pelo sentimento que eu consegui dar, eu começo a ter uma vontade de ter uma experiência pela fé. A fé, ela não é algo dado às pessoas para que as pessoas possam desprezar. Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz que sem fé isso é grave, isso é profundamente intrigante, não há negociação, a negativa está no texto. Sem fé é impossível você agradar a Deus. Então eu tenho que me tratar, porque tem horas, tem dias, tem circunstâncias que sobrevêm que eu tenho dificuldades em crer, e assim é toda a igreja, desde quando ela foi constituída, desde quando Jesus Cristo pisou aqui na terra. Jesus começa a pisar na terra com o seu ministério, promovendo milagres, para que as pessoas observassem, através dessa observação, começassem a crer nele. Tudo que Deus faz é algo proposital. O milagre é proposital, a circunstância que você está passando é proposital. Tudo Deus é um Deus proposital, baseado na sua soberania, na sua grandeza. Mas nós vamos discorrer sobre isso. O Espírito Santo de Deus, o próprio Deus, te chamando para ter fé. Parece uma situação antagônica e intrigante, porque Deus Espírito Santo, o Senhor está me chamando para ter uma coisa que é o Senhor quem dá. Não parece isso um paradoxo? O Senhor está me chamando para ter algo que só o Senhor tem para me dar. O convite à fé em Deus é uma descoberta, e é exatamente isso que Deus faz com você. Quero que você me descubra, e isso só é possível pela fé. Quando a fé cristã é apresentada a você de uma forma minuciosa, de uma forma que você possa conviver com essa fé, se relacionar com essa fé, de uma forma que você possa ter uma experiência com essa fé, a fé está te dizendo: há um caminho para você, só que pela fé. Esse caminho só pode ser visto pela fé. Esse caminho você consegue verificar a amplitude que ele tem somente pela fé. Esse caminho você consegue só experimentar o que Deus propõe experimentar só pela fé. E aí a gente começa em Romanos capítulo 4, versículo 3, onde diz, se Paulo trata no capítulo 4 de Romanos, no capítulo 5 de Romanos, nas suas palavras iniciais, a gente vê que a Bíblia trata a respeito de fé. E no capítulo 4, versículo 3, diz que Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado. A palavra imputado, você tem que dar o significado real dela. Isso lhe foi dado como atributo, como presente. Eu vou te dar fé. Isso quer dizer que algo lhe foi dado a Abraão para que servisse de justificativa. Diz a Bíblia que nós somos injustificáveis diante de Deus, mas a fé em Cristo, diz a Bíblia que nós somos justificados pela fé em Cristo. Então nós não temos desculpas, nós não temos nenhum tipo de condição de elaborar um texto, de elaborar e manipular uma situação, seja ela argumentativa ou comportamental, para apresentar a Deus e dizer: Deus, eu tenho razão. Não tem. Mas quando a gente acredita pela fé em Cristo, em Deus, nós temos razão de dizer: tenho um representante e sou justificado pela fé em Cristo.
algo que lhe foi imputado, atribuído, dado a ele como justificável, ou seja, algo que lhe representou, provando que é suficiente. Temos que dar a Deus alguma coisa que seja suficiente para Deus, mas nós não temos nada que possamos dar a Deus que seja suficiente, algo que a gente possa dar a Deus e dizer: isso te basta, isso é suficiente para você, Senhor. A Bíblia nos coloca como pecadores, mas a Bíblia vem com o apontamento do próprio Deus em forma solucionativa, dando às pessoas algo que é suficiente para Deus, algo que Deus vai olhar e ficar satisfeito, e isso é fé. E a gente tem que entender isso. Por isso que a fé precisa ser tratada, nutrida, ela precisa ser vista e revista, ela precisa ser sincera, ela precisa de algo que dê a você uma condição para que você perceba que você de fato confia em Deus, que você se entregue ou se entrega a Deus, que Deus te convenceu e que você se cedeu, ou melhor, desculpa, que você cedeu, e há uma vontade no seu coração de experimentar o caminho que Deus propõe pela fé. A gente não ouve as pessoas conversarem através da fé. A gente não ouve as pessoas conversarem a respeito de suas vidas, das vidas dos outros, baseado na fé. E se eu disse que a fé satisfaz Deus, porque o texto me deixa entender, porque se eu abro a Bíblia em Hebreus capítulo 11, versículo 6, e consigo ler lá: sem fé é impossível agradar a Deus. Se a Bíblia está afirmando isso acertadamente, o contrário também é verdadeiro. Se ela diz que eu não consigo agradar a Deus sem fé, se eu tenho fé, é claro que eu consigo agradar a Deus. E eu preciso entender isso. E o texto ainda continua dizendo: aquele que se aproxima de Deus, é necessário que creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Por que o Senhor criou esse método, Deus? Qual que é a finalidade disso? Se eu sei que a fé te satisfaz, mas nem sempre então eu consigo te satisfazer, porque tem hora que eu te confesso, está difícil acreditar. Por quê? O Senhor criou esse meio chamado fé. É porque Deus, através desse meio criado e dado a nós, através do Espírito Santo de Deus, nos convencendo, nos deixando entender que eu posso me entregar através da confiança, onde eu vou ter uma vontade explícita em busca de uma experiência, e isso pela fé. Deus está me dizendo o seguinte: é através da fé que você vai se apropriar das minhas manifestações, não é através do raciocínio, não é através da instituição, não é através de outra coisa a não ser pela fé. Então, pela fé é o meio pelo qual eu me aproprio da manifestação de Deus, é o meio pelo qual se tem as coisas de Deus. Se é o meio pelo qual se pega através das manifestações de Deus. É o meio pelo qual a gente consegue ter satisfação, degustação, o saborear. É o meio pelo qual Deus concretiza aquilo que Ele te diz. Então eu preciso, dentro da igreja, na minha casa, onde for, ter fé. Só que a minha fé tem uma certa fragilidade. E eu preciso resolver isso com Deus. E aí eu começo a solucionar o meu problema. E eu tenho que entender que a fé é uma produção
que Deus faz, não o que eu faço. E esse é o caminho que eu devo andar para que a fé, ela seja estabelecida dentro do meu coração, nos arquivos da minha mente, para que eu possa usufruir do benefício da fé. A fé é uma produção não produzida por você. Ai, Deus, então tá fácil. O Senhor me dá a fé e eu tenho. Então não depende de mim, depende do Senhor. É possível que não seja tão fácil assim. Por quê, pastor? Porque Romanos 4, capítulo 4, versículo 17, diz de fato, para certificar tudo isso que eu estou te dizendo, é que Deus é aquele que produz fé. Em Romanos 4,17 diz assim, que o Deus que vivifica os mortos, quer dizer, pessoas mortas, é Deus quem dá vida. Diz mais, Romanos capítulo 4, versículo 17, Deus é quem chama a existência as coisas que não existem. E eu vou supor que dentro dessa igreja evangélica congregacional, a maioria da igreja está tendo dificuldade em acreditar em Deus. Quero supor isso, quero pensar dessa maneira. Para quê, pastor? Para tratar, para cuidar, para ajudar. Tem coisas que não existem e nunca existirão sem a manifestação de Deus. Não existem e nunca existirão. A fé acertada, ela está em Cristo. A fé arrumada, a fé relacional. Porque você pode crer em várias coisas, inclusive em coisas que são utópicas, que não vão dar em nada. E o tempo vai passando e vai comprovando isso para você e para um punhado de gente. Estou crendo em uma série de situações. Eu estou crendo numa reviravolta. Eu estou crendo num progresso, numa melhoria. E o tempo vai passando e as coisas não são melhores. Porque existe uma fé acertada, uma fé que dá certo. E essa fé que dá certo, ela tem que passar por Jesus, numa auto-revelação do próprio Deus, dada a mim e a você. E chamamos isso de fé acertada, Deus se revelando, falando dele mesmo. E isso a Escritura tem toda a capacidade de dizer a respeito do próprio Deus, a respeito do que ele pensa, como ele sente e como ele vai agir. E a minha fé precisa dessa canalização. Mas é estranho, porque o mesmo Deus que me diz que é impossível agradá-lo sem fé, é o mesmo Deus que cria circunstâncias, chama a atenção das pessoas, revela-se às pessoas, deixa as escamas caírem na vida das pessoas, dá acessibilidade às pessoas, para que aconteçam na vida das pessoas um amolecer de seus corações, um coração que entenda que a fé é necessária, e convertam e sejam salvas. O mesmo Deus que me diz: é impossível você me agradar sem fé, é o mesmo Deus que te diz: sou eu quem te dou a fé. Meu Deus, se não depende de mim, se estou tendo dificuldade por causa do pecado, por causa das situações de cegueiras habituais na vida do ser humano, se estou precisando, necessitando ter fé para te enxergar, para verificar as suas promessas, Deus, se esse benefício, que é o único benefício seguro que existe na face da terra, ele é tão necessário, e eu preciso dele tanto, e ele não acontece, me explica isso. Não depende de mim? Como é que eu resolvo isso? Algo que não depende de mim, depende do Senhor. Quando eu vou vendo Bíblia, eu vejo que é a fé que Deus dá às pessoas, que faz com que elas possam enxergar. É a fé que Deus dá às pessoas, que fazem com que elas possam entender
aceitarem. Ao contrário do que se vê em Isaías 6:10, a fé não estava ali, porque era um povo que via, mas não enxergava. Pastor, como que eu vejo e não enxergo? Eu posso ver e não notar, não prestar atenção, não verificar as minúcias, não saber o significado. Então eu posso ver e não enxergar. Lá em casa sempre acontece isso. A Sofia sempre chama a atenção minha e do Sanzinho. Olha, olha, olha e não vê. A gente pode ter esse tipo de experiência de ouvir. A gente ouve, mas a ficha não cai. A gente ouve, mas não entende. Como é isso? Está faltando fé. A propulsão, a força que faz você ouvir e prestar atenção para entender, olhar e prestar atenção para enxergar, é justamente aquilo que a Bíblia chama de fé. A fé consegue dar a você um certo discernimento que nenhum outro tipo de mecanismo dado por Deus vai dar, nenhuma outra literatura, nenhuma outra informação, a não ser a informação que produz a fé no seu coração. E essa informação, diz as Escrituras, que tem a ver com o próprio Deus, na sua autorrevelação. Porque a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus, a palavra de Deus, a palavra de Deus, a palavra de Deus. Não é nenhum outro tipo de conto, não é nenhum outro tipo de literatura. É a informação de Deus para você que produz fé. É a informação que Deus dá a você. Ei, eu sou soberano. Eu nunca pensei que o Senhor fosse soberano. Ei, eu sou aquele que cuide da sua vida. Nunca pensei que o Senhor tinha interesse em cuidar da minha vida. É a informação do próprio Deus que produz fé no seu coração. E você tem que entender isso. A fé, ela vai proporcionar para você um discernimento, onde você vai conseguir entender que o Espírito Santo de Deus vai trabalhar com você para te dar fé em 3 fases de convencimentos, em 3 estágios. E o primeiro estágio diz respeito a você. É a fé que deixa você enxergar que você é um pecador. O mundo não deixa você enxergar que você é um pecador. Algumas teologias não deixam você enxergar que você é um pecador. E quando você não enxerga que você é um pecador, como a Bíblia diz, você não enxerga a necessidade de Deus. Porque se eu não sou o pecador, se eu não sou aquele que pecou e que precisa ser justificado, que valia tem a cruz e o verter do sangue de Jesus. Então a fé vai me convencer, o próprio Cristo, o próprio Deus Espírito Santo vai me convencer a respeito do pecado que eu tenho. Me convencendo do pecado, a fé vai dizer quem eu sou. E quando a fé cristã vem dizendo quem eu sou, eu verifico a clareza com que a Bíblia diz: eu não sou capaz de produzir fé no meu coração. E a partir daí há outra etapa, outro aspecto a respeito do convencimento do Espírito Santo de Deus em relação à necessidade humana, porque logo que Deus aponta o problema, Ele aponta a solução, porque Deus é assim. Deus fala que você é pecador, Deus fala que você é necessitado, Deus fala que você de fato tem grandes deficiências, mas logo em seguida Deus vem dizendo: eu resolvo a sua deficiência, eu resolvo o seu problema de pecado, eu dou a você uma condição de você sair da sua carência. Porque Deus nunca faz isso, aponta o problema sem uma solução.
Então eu consigo entender biblicamente que o Espírito Santo de Deus, na outra etapa, vem me convencer da justiça, e a justiça é o conhecimento que eu vou adquirindo do convencimento de quem Cristo é. Então, em primeiro lugar, Deus fala quem eu sou, depois ele diz quem Cristo é. Problema, solução, ponto negativo, ponto positivo. Deus sempre trabalha assim. E o último ponto a ser trabalhado por Deus sempre é o ponto positivo. Então Deus escreve um roteiro, fala a respeito das deficiências, e lá no final ele conclui: tem solução. É assim, biblicamente dizendo, dessa forma. Outro aspecto que Deus vai convencer pela fé, e a gente entende isso só pela fé, é a respeito do juízo. Um juízo destinado ao mal, à condenação. Então Deus vem convencendo as pessoas que o mal existe, e Ele condena que o mal existe para destruir, e é a fé que deixa você perceber que entre você e Deus há alguém querendo atrapalhar, há alguém querendo criar uma situação para que você não consiga ver Deus direito, ver Deus como você precisa ver. Então, e convencerei você do seu pecado, é você, da justiça, é Cristo, e do juízo, é o diabo. Meu Deus, por que que a fé me deixa ver o mal, o diabo? Porque ele é existente. A Bíblia diz que a sua luta não é contra a carne, não é contra o sangue, não é na realidade contra o seu filho, a sua filha. Existem pessoas dentro da igreja que têm as suas famílias e começam a terem nessas relações pessoas como inimigos ou inimigas, e não é assim. E a Bíblia vem fazendo o apontamento. Pela fé você consegue perceber que a luta não é contra a sua família, o seu irmão. Você não pode fazer do amigo inimigo, mas a fé, ela vai dando a você essa condição de discernir. A fé em Deus, ela se te direciona a ter o resultado de ser livre do pecado, a ser apegado a Cristo e protegido do diabo, porque você ora em nome de Jesus pela fé, você bloqueia o demônio pela fé. E aí a gente vai vendo óticas diferenciadas, e dentre elas, toda e qualquer exigência que Deus te faz, e Deus vai querer exigir de você alguma coisa, mas relaxa, calma. Deus é um ser que entende a sua estrutura, e os salmos falam sobre isso. Deus conhece a sua estrutura e sabe que você é pó. A Bíblia diz isso. E dentro desse princípio você vê que toda e qualquer exigência que Deus te faça, Ele te faz com um objetivo, com uma finalidade. O ser humano não, o ser humano faz exigências uns aos outros, às vezes sem objetivos, sem finalidades, sem proveitos saudáveis, simplesmente pelo fato de exigir. Deus não. Deus, quando exige de você fé, e diz para você: crê em mim, crê somente, tenha fé, a tua fé te salvou. Deus, quando vai dizer essas coisas para as pessoas, Ele usa esse tipo de argumento para que as pessoas sejam protegidas. Toda e qualquer exigência que Deus faz para você é de ordem de proteção. Toda. Vire a rua à direita.
Deus não diz isso pelo simples fato dele ser Deus e querer te manipular. Não! Deus diz isso porque tem um plano, um propósito, uma experiência, uma proteção, uma provisão, um governo sobre você que vai te favorecer. Deus é um ser muito especial. Jesus Cristo é um ser muito especial. E é por isso que a gente tem que entender nos dizeres: alguém vai ser beneficiado pela fé. Alguém vai ter uma vantagem pela fé. E é por isso que Jesus Cristo, nas suas frases relacionais com as pessoas, ele sempre dizia à pessoa: tenha fé, crê somente, tua fé te salvou, etc, etc. Há uma exigência no cristianismo de se ter fé. Como Deus me diz, desobstruir a minha incredulidade. Estou precisando tanto que acreditar no Senhor, acalmar pela fé no Senhor, esperar pela fé no Senhor. Eu estou precisando tanto dessas experiências, das suas manifestações, de forma que a fé no Senhor me dê segurança, porque o mundo não dá. Então eu começo a pensar na Bíblia, naquilo que Jesus diz. O primeiro passo para mim desobstruir a minha incredulidade é reconhecendo que eu não tenho fé. Meu Deus, parece uma ofensa. Estou há tanto tempo na igreja, vivo na igreja, estou fora da igreja, sou cristão, não importa. Eu tenho que começar com esse passo, reconhecer: Deus, existe em mim uma incredulidade. E como que eu vou descobrindo que há em mim uma incredulidade? É quando eu não oro, é quando eu não busco a Deus. É claro que se eu cresce, eu buscaria, eu oraria, eu esperaria. E se eu não espero, se eu não oro, se eu não leio, se eu não busco a Deus, é fácil detectar: meu Deus, estou passando apertado. Há em mim uma incredulidade. E esse é o primeiro passo. Por que é o primeiro passo? Simples, muito simples. Em Mateus, não precisa abrir, eu faço a referência para você aqui. Em Mateus capítulo 6, Jesus Cristo, ele fala a respeito dessa ideia relacional com o próprio Deus. 6. Jesus Cristo diz assim: olha, você não pode ser hipócrita. O que é hipocrisia? É uma capacidade de ter um orgulho, uma soberba, que te faz manter uma coisa que não é real. Não é real. Eu creio, como de fato você não crê. E Jesus Cristo vai ensinando isso para os discípulos, dizendo assim: olha, quando você for orar, a ideia da oração é uma ideia da relação com Deus. Diz assim: olha, não sereis como os hipócritas, as pessoas que fingem ser, ou ter, ou possuir, e não têm. Eu tenho visto e ouvido muitos testemunhos quando vou trabalhar, variados, pela Adonep, testemunhos por canais do YouTube que selecionam pessoas falando a respeito das experiências que tiveram com Deus. E eu observo uma coisa: Deus sempre aproximou-se dos sinceros. Deus, eu não tenho, eu não te vejo. Deus, eu não sei o que fazer. Deus, me ajuda. Deus sempre apareceu. Então a ideia de achar que crer e não crer, ela é perigosa, porque ela só é uma apresentação que traz uma certa condição falsa daquilo que não é.
Então eu preciso urgentemente falar com Deus: Deus, será que eu não estou crendo no Senhor? Será? E aí eu vou andando, caminhando para resolver o problema e desobstruir a minha incredulidade, porque eu preciso desobstruir a minha incredulidade em nome de Jesus. Depois desse passo, que eu reconheço que estou tendo dificuldades em crer em Deus, eu preciso de ajuda. É o próximo passo. Exatamente o que está escrito lá em Marcos capítulo 9, versículo 24, quando aquele homem, reconhecendo que precisava do favor, que precisava da manifestação de Deus, e que se Deus não manifestasse, nada iria acontecer, só que ele precisava, ele diz assim: Senhor, me ajuda na minha falta de fé. É assim. Porque quando você vai em Mateus capítulo 6, ainda fala mais. Fala de uma coisa relacionada à sua privacidade. A fé não é para o outro. A fé não é, na realidade, para o distante. A fé é para você. Não é para o seu irmão que está do lado. Porque a Bíblia vai falando a respeito: tu, quando porém entrares no seu quarto, fecha a porta. A ideia de fechar a porta é a ideia de privacidade. Não entra, não entra. A fé, ela é sua, e é você que tem que trabalhar isso. Você não pode ficar na aba da fé da sua mãe, do seu pai, do seu tio, de sua avó, da igreja. Você tem que ter a sua fé. Então, quando eu reconheço que não tenho fé e reconheço que preciso de ajuda, eu tenho que passar por esse caminho. Sou eu. Quando você vai fazer uma cirurgia, quando as pessoas vão, você não. Ninguém vai fazer essa cirurgia por você. Eu nunca vi alguém ir para outro alguém fazer cirurgia. É você que tem que ir. E a gente tem que entender isso. Por que você está dizendo isso, pastor? Porque esse é o caminho. Então, se eu reconheço que eu não tenho, se eu reconheço que eu preciso de ajuda, o que me restou? O que me resta para a produção da fé? Resta o que a Bíblia faz vários apontamentos e não outro. Só resta um clamor. Só resta uma palavra de petição relacionada a Deus, para que Ele fique ciente de que eu quero e de que o Senhor pode dar, e que se o Senhor não der, eu estou ferrado. Essa é a consciência cristã. Eu não tenho a fé, preciso melhorá-la, ela se fragilizou, preciso de ajuda. Estou aqui na privacidade da minha vida, então eu faço essa oração: me ajuda. E eu preciso da informação bíblica que diz que essa fé é de graça, é de graça, é de graça, é favor. Porque se eu for fazer por merecer, eu posso ir pelo caminho errado. Porque só o Senhor pode dar essa fé. Porque diz a Bíblia em Romanos 4:5, o salário que você faz não é considerado como de graça, você trabalhou por ele. É dívida, alguém te deve. A fé não. A fé é algo que trabalha longe da meritocracia. Não há espaço para meritocracia dentro da fé. Deus concede, diz que é de graça. Então eu preciso seguir esse itinerário. Reconheço que não tenho fé, reconheço que eu preciso dessa ajuda para ter fé. Preciso dar um grito a Deus em oração, que permita a Deus saber que eu sou aquele que não tem fé, sou aquele que preciso de fé, e sei que essa fé vem dele, de graça, favor. Claro que é. Eu não posso adquirir fé sem o favor. E aí eu vou dentro do caminho, entendendo que a fé cristã, ela é uma proposta exata de um caminho que Deus faz para mim,
para que eu possa andar nele, pisar nele, e dentro desse pisar, esse caminho vai me remetendo ao ato de, ai Deus, ao ato de ter um comportamento só pela fé. Por isso que eles vão te dizer que você é doido, maluco, é esquisito. É por isso que a Bíblia fala que o Evangelho é uma loucura para aqueles que se perdem. Então a gente, se começar a orar demais na igreja, é possível que as pessoas, por terem uma fé enfraquecida, por ter uma fé que não é fé, por não reconhecerem que precisam de ajuda, é possível que elas acham dentro da igreja que você está sendo extremista, radical, ou qualquer coisa parecida. O que a Bíblia está dizendo a Abraão é que Abraão andou nas pisadas da fé. A Bíblia fala sobre o seu comportamento pela fé, e a fé o fez comportar de forma esquisita, inusitada. E isso não vai ser diferente com você, porque quando você vai em Romanos capítulo 4, versículo 12, você vê que Abraão passa a pensar, sentir e a esperar pela fé. Eu preciso encaixar esse argumento que eu estou tendo da seguinte maneira: Abraão tem a experiência da promessa. Tudo que está escrito na Bíblia é seu. Só que você não sabe. Por que eu não sei? Porque está faltando fé. Tudo que está escrito na Bíblia é direito seu. E somente pela fé é que Abraão entendeu que poderia ir numa direção que ele não conhecia. E somente pela fé Abraão entende que lá no futuro haveria uma explicação que ele entenderia. Romanos 4,13 deixa você entender isso. Qual é a razão, Deus, de você me fazer propostas, promessas, propósitos? Fala para mim, Senhor. A razão da promessa é dar a você uma condição de experimentar Deus, de conhecer Deus, de ter Deus, de contar com Deus, e isso pela fé. E tudo isso para que você no final resulte em um conhecimento que te permita perceber sem dúvida alguma que tudo foi segundo a graça. A fé ela vem e vem com graça. E isso é perturbador, porque a gente acha que isso é uma loucura, porque eu sei que a ideia da meritocracia é uma ideia muito convincente, muito atraente, mas não é justa. Claro que não. Deus está dizendo nas suas escrituras que a fé é ela quem dá a solidez, a promessa que Deus dá, e a apropriação que você faz dessa promessa é quem dá a você a condição de se sentir firme, resistente, seguro, somente pela fé. Pela fé, Deus vai se manifestar a você. Só que para que eu experimente isso, a manifestação de Deus pela fé, eu preciso entender algumas coisas. Eu preciso esperar que Deus produza em mim. Como? De que jeito? De que maneira? Vai lá em Atos, capítulo 1, versículo 8. Você vai esperar até que do alto você seja revestido de poder. Aí lá em Jerusalém você vai na Judéia, você vai em Samaria, e você vai nos confins da terra, e tudo isso pela fé. Então a fé que Deus tem, que produz vida dos mortos,
A pessoa que perde a vida, que tem uma retirada em alguma coisa em sua vida, não consegue se movimentar, a pessoa que está desprovida de vida, é a fé que faz essa apropriação. Deus vivifica os mortos. Agora eu vou para o ápice da escola dominical da seguinte maneira: se der, Romanos 4,18. Abraão creu contra aquela situação de espera visualizada. Olhe para mim, o que isso é importante para a sua vida. Como é isso, pastor? Abraão creu contra a sua presente circunstância. O Espírito Santo vai te desafiar nisso, a crer, fazendo você oposição à sua circunstância. Imagine só, Deus tem umas coisas esquisitas. Você olha e não está certo. Você olha e está difícil. Você olha e não consegue enxergar. Você olha e não consegue verificar nenhuma possibilidade de mudança. Foi exatamente isso que Deus fez com Abraão, para que Abraão pudesse experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Abraão creu contra as suas presentes circunstâncias. Ele creu e fez uma oposição à sua velhice, à esterilidade de Sara. Como Deus que eu vou fazer uma oposição à realidade que eu estou vendo? Isso é coisa de gente esquisita, fora de qualquer raciocínio lógico. Como Deus que eu vou fazer oposição às circunstâncias difíceis que eu estou conseguindo visualizar e que são reais, aos telefones que eu recebo, à situação que visito de pessoas dentro dos hospitais. Como Deus que eu faço oposições a isso? Esse é o tipo de experiência cristã comum, de praxe, que o Espírito Santo faz com as pessoas. Faça oposição à sua dificuldade, à experiência que você não tem, ao domínio que não te pertence. Faça oposição à dificuldade que te rodeia. Foi exatamente isso a proposta que Deus fez para Abraão. Faça de oposição à dificuldade, Abraão, da esterilidade de Sara, sua esposa, 100 anos, a velhice. A Bíblia diz, sendo Abraão da idade de 100 anos e sua mulher Sara com a idade já avançada, mas diz o texto que ele não enfraqueceu na fé. O que é isso? Meu Deus, lutar contra aquilo que vejo, aquilo que tenho. E é por isso que a Bíblia tem um versículo apropriado para isso: não ande por suas vistas, ande crendo em Deus, ande esperando em Deus, ande de uma maneira que a sua fé esteja depositada em Deus. Fé que confia, que entrega, que cede, fé que espera ter uma experiência na manifestação de Deus. Esse é o nosso desafio, serve para todo mundo, ninguém foge disso. Eu vou ter que finalizar, porque o horário não dá, a gente volta semana que vem, mas tem algo que eu preciso te falar. Você já ouviu falar na palavra renovação? Isso tem que acontecer com você de tempos em tempos. Porque se você não for renovado, você para. A renovação é algo que o próprio Deus sabe, tem ciência de que precisa te dar uma renovação, um renovo. O que é isso? A renovação, ela foi dada na vida de Abraão. Em certos momentos da Bíblia, nos textos bíblicos, você vê que Abraão estava desistindo, não estava crendo do jeito que se deveria crer. Em certos momentos Abraão, ele na realidade mentiu, porque não cria, e Deus o renovava.
O recolocava. A ideia de renovar é a ideia de te recolocar no ponto que você caiu. Recomeçar onde estava bom e você perdeu o bom e ficou ruim. Porque Deus tem um tempo de manifestação. O tempo de Deus não é o seu tempo, nunca vai ser, nunca vai ser. A gente renova começando de novo. É igual comida. Por que você tem que comer? É renovação. Deus criou esse sistema. As pessoas precisam serem renovadas espiritualmente. A gente renova voltando ao lugar de origem. A ideia de renovação é voltar a ser como era antes, no sentido, sabe, eu orava, perdi, então você precisa ser renovado para voltar a orar de novo. Eu li a Bíblia, não oro mais, não leio Bíblia mais. Isso significa o seguinte: você precisa ser renovado de forma que você volte a ler Bíblia de novo. Essa ideia da renovação, o Espírito Santo de Deus sabe que é preciso, porque é o combustível. O combustível acaba. É como um carro, você põe, anda, acabou, o que você tem que fazer? Colocar de novo. É assim, e Deus sabe disso. Como que se renova? Romanos 12, 2 fala sobre isso. Irmãos, não deixe o mundo, instruções do mundo, moda do mundo, divulgação do mundo, amoldar o sistema, dar a você uma condição de forma que você o aceite, mas se transforme, renovando de novo, indo buscar Deus de novo. Você bebe água só hoje? Não. Você precisa de água hoje, agora, mais tarde, amanhã, mês que vem. Então a ideia da renovação, a gente não pode também desprezar. Você não pode perder certos conceitos. Eu preciso me renovar, porque o combustível acaba. Se você não comer, vai ficar fraco. E semana que vem espero aqui tratar exatamente sobre isso, a renovação para se ter fé. Porque um dia você teve uma fé mais apurada, um dia você teve uma fé mais entregue, uma fé mais confiante, uma fé que te permitia entregar-se mais. Só que se isso não está acontecendo, está faltando renovação. Deus precisa te renovar. E é exatamente isso. A Bíblia diz que Abraão se fortaleceu pela fé, e diz o texto bíblico que ele fortaleceu-se dando glória a Deus. Então semana que vem você volte. Como é que se renova? Dando glória a Deus. Quero ver isso. Abraão tinha plena convicção de que Deus era poderoso para cumprir o que prometeu. Só que em certos momentos ele quis ajudar Deus, ele quis se intrometer na promessa de Deus, ele não achou que Deus fosse suficiente para cumprir exatamente aquilo que ele propôs cumprir, e complicou tudo. Renovação. Saia daqui hoje com esse pensamento. Você precisa de fé. Precisa de fé dada por Deus. Você precisa entender que fé é uma produção do próprio Deus. Pode vir, Sândio, pessoal, por favor. Você precisa ser convencido, e nesse convencimento ter essa capacidade de entrega, ter essa capacidade de confiança, ter essa capacidade produzida pelo próprio Deus, dessa vontade. Eu quero experimentar Deus, o Senhor, pela fé. Semana que vem a gente volta a falar sobre isso. Eu preciso de renovação, Deus, para que a minha fé seja viva e eu me aproprie das manifestações do Senhor. Amém?